Bom mano, lembra que eu analisei Megami no Café Terraço? Então, acho que eu vou analisar de novo. Mas só que dessa vez vai ser o segundo episódio. Pensando bem, seria uma boa trazer mais vídeos desse anime, né? Mas só é com vocês aí. Então seja humilde não me deixando no vácuo e comenta aí se você quer que eu traga, beleza? Então bora pro vídeo. E o segundo episódio começa com as garotas se apresentando. Primeiro começa com a Tsuruga. O nome dela é Tsuruga. E o dessa é Tsukishima. E essa é Shirajiko. E essa é Akane. E como você já sabe, essa se chama Uka. Parando pra pensar, onde esse japonês tira esses nomes, mano? E o cara já começa dando as ordens. Ele fala que já que eles vão morar nesse lugar, eles precisam dividir as tarefas. E elas já começaram a dar desculpas. Uma fala que não pode fazer as tarefas senão as unhas falsas dela vão quebrar. A outra fala que a especialidade dela só é sujar. E ela fala que quem sempre fazia as tarefas sempre foi a véia. E depois de dar umas broncas nelas finalmente, ele conseguiu convencer elas a trabalharem. Partindo pra uma, já está reclamando. Mas e a outra? E partindo pra outra, também trabalhando e reclamando. Aí na hora que ele ia fazer alguma coisa, ele acaba vendo coisas que não devia ver. E com isso a outra mina avisa pra ela que também consegue ver demais. E assim ela fica envergonhada e cai da escada. Então mano, você está pensando que vai acontecer aquelas cenas que só acontecem nos animes, né? Mas não, dessa vez ela meteu o pé na cara dele. E depois disso partiu lavar roupas. KKKK é enquanto ele lava. Ele pega em um sutiã. E vendo isso ela percebeu que era o dela. E com isso ela ficou em choque e deu um grito que as irmãs dela apareceram. E eu nem sei se elas são irmãs mano. E com isso ela manda ele colocar de volta. E ele pergunta qual é o problema. E chama as coisas dela de cueca. KKKK. E eu acho que ela não gostou disso mano. Mas tá de boa, porque ele já pediu desculpas. E assim ela bota ele pra limpar o café sozinho como punição. Partindo pra ele, trabalhando e reclamando. E nessa hora ele vê um moinho. E logo depois ele começa a lembrar do passado dele com a avó dele. Depois chega uma mina, falando que esse moinho era importante para a avó dela. E pede pra não ser muito duro com isso. E depois disso, eles batem um papo. Ela agradece a ele pelo ó que ele falou de manhã. Acho que é sobre coisas de faxina. Aí ela fala que o jantar está pronto. E ele fala pra ela ir em frente. Mas daí ela fala que não pode, porque eles têm que comer as refeições todos juntos. E assim ele vai. E chegando no rango as garotas ainda ficam meio grosseiras com ele. E essa doce moça fala pra elas não serem má com ele. Até porque eles são uma família né mano. E assim depois disso a Tsuruga abre a janela. E como podemos ver, parece que as cerejeiras já estão floridas. E elas falam que seria uma boa ideia beber enquanto olham as flores à noite soaria bem. E depois disso ele lembra das palavras que a garota falou. Da única promessa que elas fizeram com a avó dela. A promessa de sempre comer todas as refeições juntos, como uma família. E depois disso ele foi tomar banho. E nessa hora a porta do banheiro se abriu. Então mano, nada demais. Daí ela pergunta por que ele está aí. Ele fala que a mina mandou ele ir pro banheiro primeiro. E parece que ela fez isso de propósito. Daí a Tsuruga aparece. E pelo que parece ela não está nada amigável. E depois disso amanhece o dia. E pelo que eu entendi eles estão treinando de como abrir um café. E ele fala que seria arriscado abrir totalmente logo de cara. E então decidiu praticar com elas. E essa mina acha que ele nunca trabalhou meio período antes. E acham que o café dele vai ser nojento. Mas nunca julgue um livro pela capa meu nobre. Porque ele observava a avó dele fazer café o tempo todo. Daí então ele pega umas bolinhas estranhas. Que deve ser o café né? E joga dentro do coisa. E fala que vai servir a melhor xícara que elas já tomaram. E depois ele dá o café pra elas. Daí elas provam. Está um nojo. E assim elas esculacharam ele. E depois da janta, a fala pra mina que o cara foi praticar como fazer café. E partindo pra ele. E fala que está tudo errado. E fala que parece que o café dele tem um gosto mais fraco do que a avó dele. E depois disso ele bate um papo com ela. E ele não gostou quando ela insultou o café dele. Então ele pede pra ela fazer um café pra ele. E ela faz. Quando ele prova, ele percebeu que o gosto do café dela tem o mesmo gosto do café da avó dele. E por isso ele vai até a mesa dela. E pergunta se a avó dele ensinou ela a fazer café. E manda ela o ensinar. E olhando pra ele, ela lembrou de uma lembrança da avó dela falando sobre ele no passado. E fala que ele está fofo agora. Ele ficou envergonhado com isso. E antes dele sair, ela pega no braço dele e fala que vai o ensinar. Mas pra você ficar ligado, isso tudo foi uma lembrança mano. E depois disso, ele foi avisar um cara que vai reabrir o café. E depois de umas coisinhas ela ganha o cara com o papo. Eu acho. Na verdade eu não entendi nada. E depois disso eles foram avisar as velhas que vai reabrir o café. Era outro cara também. E fala pro cara que ele é um inútil. E depois disso, eles vão pra um lugar. E ele fala que ela está fazendo ele parecer um perdedor. E ela fala que ainda não terminou. E que ainda falta uma parada. E eles foram pra esse lugar. E ela fala que administrar um negócio não é fácil. E eles ficaram conversando até um tempo. E ela fala que está desapontada com ele. Porque esperou muito dele. E fala que com ele administrando, eles vão fechar o café novamente em um ano. E fala que a avó dela tinha determinação de verdade. Pra conseguir administrar um lugar. E assim ele fala que ela tem razão. E que a determinação dele não é forte. E fala que vai ter mais cuidado a partir de agora. E decide ir falar com todo aquele pessoal mais uma vez. E quando ele desce a montanha, a mina chama a atenção dele levantando a saia. KKKKK. Ela fala que isso é apenas um pedido de desculpas por ser dura com ele. E fala que não tem ninguém por perto. Então não tem problema. E com isso ele ficou em choque e caiu da escada. Pois é. Às vezes é melhor ficar calado. Quando alguém te chegar, acho que vou querer ser chegado também. KKKKK. Zoeira. Então mano, e o vídeo vai ficando por aqui. Agradeço por ter chegado até aqui também. Comenta aí qual anime dessa temporada você quer que eu traga.
Então é isso. Se estiver passando por algum problema, confie em Deus, mano. Fica com Deus, mano. Tamo junto e até a próxima.